Olá, bem-vindos de volta. Eu sou Vinícius Peçanha e hoje a gente vai discutir um pouco sobre distribuição de renda, instituições e democracia, numa abordagem um pouco mais teórica, uma abordagem com os modelos de, tanto modelo de voto ou de competição eleitoral, quanto alguns teoremas. Mas vai ser uma análise bem simplificada, sem muita matemática ou prova, só para dar uma intuição de como usar esses teoremas que são chaves na literatura de economia política e até na parte de instituições, de economia institucional. Então, como objetivo, a gente vai entender um pouco as preferências conflitantes, como elas são agregadas em alguns mecanismos políticos, como elas são agregadas em escolhas políticas. A gente vai discutir um teorema que tem uma implicação até para a parte de filosofia e para uma discussão de escolha social ampla, que é um teorema de 1951, do Arrow, do Kenneth Arrow. Ele é um dos grandes economistas. Ele tem uma contribuição diversificada em várias áreas, inclusive nessa parte de escolha social, que inclusive o Amartya Sen ganhou o Prêmio Nobel trabalhando em cima de escolha social. Amartya Sen, que eu pelo menos sou muito fã dele, o trabalho dele, Desenvolvimento como Liberdade, é um livro que é muito interessante, abre várias margens e campos. Para esse curso de desenvolvimento, inclusive, eu recomendo, fica como dica. Depois a gente vai discutir um pouco esse teorema do eleitor mediano, o que ele significa, qual a implicação prática e empírica que ele tem, se isso faz sentido ou não. Então nós vamos apresentar umas evidências sobre isso. Só um comentário um pouco metodológico aqui antes. Existe uma discussão muito grande um pouco nas ciências sociais sobre o uso de modelos matemáticos. Só vou fazer um parênteses aqui, porque como a gente vai discutir uns modelos muito simplificados, vocês podem pensar que é muito simples, por definição de ser simplificado, e que às vezes é uma mera abstração acadêmica que não tem resultado prático nenhum. Eu tento, assim, na minha vida acadêmica, eu entendo o modelo como uma abstração, tentando contar uma história, uma fábula sobre o que acontece na realidade. Tem o Ariel Rubinstein, que é um microeconomista teórico, ele tenta entender, ele diz que modelos econômicos como fábulas. Fábulas são situações que retratam a realidade, tem uma relação estrita com a realidade, mas ele está tentando fazer um ponto sobre essa realidade complexa. Então esse curso, como a gente vem batendo nessa tecla, esse tema é multifacetado, complexo, o modelo vem justamente em jogar luz para um problema, um aspecto. Então vamos abstrair esse aspecto e tentar entender como ele funciona. É meio que um método dialético, de certa forma. A gente parte do concreto, que é essa realidade, esse objeto complexo, que é difícil de entender com várias interações, pega um aspecto dele, faz uma abstração e depois volta com as evidências empíricas. E é um ciclo, cada vez tentando entender mais e jogar a luz sobre o todo. Então só fiquem com isso na cabeça, porque quando vocês virem esses modelos ou discutirem com algum economista que fala muito de modelo, não é tem gente que fala que é uma preferência pela matemática ou qualquer coisa disso. Não, é uma questão, é um rigor lógico para tentar entender um problema, sem usar um modelo só para entender tudo. Então é uma coleção de modelos e cada vez mais gerando complexidade no entendimento do problema. Então vamos discutir esse teorema de impossibilidade de Arrow e por que ele é tão forte. Ele parte de uma definição muito simples, que os agentes são diferentes e têm preferências diferentes. Então eles preferem diferentes políticas, diferentes objetos na escolha, no conjunto de escolhas das pessoas. Idealmente, a gente gostaria de um mecanismo, uma instituição no caso, que agregasse essas preferências dos agentes numa preferência coletiva. Então, vamos supor que nós temos 3 objetos, as pessoas têm preferências diferentes desses 3 objetos. Nós gostaríamos de uma função social, uma função de bem-estar social, se alguém tem um linguajar mais técnico que economia, que gerasse um ranking social dessas preferências, agregando como as pessoas individualmente ranqueiam e preferem esses 3 objetos, um em relação ao outro. E essa regra social, nós gostaríamos que ela satisfizesse algumas propriedades que são bem fracas no sentido, elas não demandam muito. Transitividade significa que se A é preferido a B, B é preferido a C, então A vai ser preferido a C.
é uma regra simples, uma questão de ela satisfazer um critério de Pareto. Eu não vou entrar tecnicamente nisso, mas assim, são características simples, são características que não demandam muito. Inclusive ela ser não ditatorial. Elas são uma regra que agrega a preferência de todos os indivíduos na sociedade numa preferência coletiva. E esse teorema de impossibilidade de Arrow diz que nenhuma regra geral, satisfazendo esses critérios, essas propriedades desejáveis, consegue agregar consistentemente as preferências individuais numa preferência coletiva. Então, em particular, ele diz que se satisfazer independência das alternativas irrelevantes, ser paretiana e ser transitiva, então é ditatorial. Isso é horrível se a gente pensar em termos de agregação de preferências. Então, é um teorema muito forte e ele impacta a pesquisa feita nessa área de escolha social desde a época que ele foi feito. Então, em particular, uma aplicação mais na parte de filosofia, ou nesse sentido, é que esse teorema é uma impossibilidade à ideia de vontade geral, à la Rousseau, que ele diz que existe uma vontade geral das pessoas e essa vontade geral tem que ser satisfeita por um governo democrático, etc. A gente não consegue agregar a preferência das pessoas numa vontade geral, numa preferência coletiva sobre determinado resultado de uma forma fraca, no sentido que a gente tem que impor alguma coisa, alguma estrutura a esse problema teórico para analisar, para gerar alguma previsão empírica específica sobre alguma coisa. Então, o sistema político, qualquer sistema político, ele é entendido como uma forma de agregar um conjunto de utilidades individuais, preferências individuais, e uma função de bem-estar social, uma função de escolha coletiva, que gera uma ordenação dessas políticas. Então, qualquer sistema político aqui, ele não é ótimo nesse sentido. O ótimo que eu digo aqui, existe falhas, qualquer um deles. Você vai pensar democracia direta, democracia participativa, primeiro turno com segundo turno, modelo parlamentarista e modelo presidencialista, todos têm vantagens e desvantagens. Não existe um sistema que é melhor do que todos em absoluto. Então, isso é interessante porque abre campo para estudar todas as diferenças institucionais comparadas entre os países e ver qual é o ponto forte de um, qual é o ponto negativo de outro, sem entender que um é sempre melhor do que o outro. Às vezes aqui a gente entra numa discussão, o Brasil deveria ser parlamentarista, o Brasil não deveria ser. Cabe a gente ressaltar, ou o modelo de voto distrital, deveria ser voto distrital, deveria ser voto, qualquer tipo de voto. A forma de agregar esses votos. Não existe um modelo ótimo. Cabe a gente olhar com bastante calma e saber que existem desvantagens e cada um desses tem desvantagens que a gente não consegue nem prever a priori, antes de um determinado funcionamento de uma instituição. Então, não existe forma de evitar o conflito de interesses usando uma função de poder social. Então, volta àquela aula anterior falando que o poder político importa, tanto na definição das instituições do sistema político, quanto na distribuição de recursos derivados desse sistema político. Então, isso é um resultado muito forte. A prova desse teorema é complicada, eu não vou entrar nisso, mas é só para manter essa pincelada geral, por que esse teorema é importante, porque a gente estuda. Por que existe essa discussão de ciência política comparada? Por que a gente tem que olhar cada instituição, cada regra política com calma, sabendo que ela tem vencedores e perdedores. Então, uma parte mais técnica, se a gente quiser falar alguma coisa sobre as propriedades desejáveis, normativas, de uma regra de agregação de preferências, nós temos que restringir escolhas e preferências. Restringir aqui é não ter um conjunto, um domínio desordenado, é ter um conjunto mais ou menos restrito de alternativas. E olhar para casos concretos, que eu estava falando antes, de instituições políticas. E como a eleição é um mecanismo de agregação de preferências individuais, esse resultado vale para votação, para resultados, para sistemas de votação, mecanismos de agregação de preferências em geral. Então, qualquer discussão que a gente entrar aqui sobre vantagens e desvantagens do sistema político brasileiro, a gente tem que manter em mente que não existe uma bala de prata, não existe uma forma que é muito melhor ou que é a melhor para resolver o problema do sistema político. Cabe a gente ver como que esse sistema político que a gente tem hoje, o modelo de quociente eleitoral, por exemplo, sistema de votação proporcional, etc., se traduz na prática, sem saber ou sem achar que existe um sistema que vai resolver todos os problemas ou que é o melhor. Então, cada um vai ter o seu problema específico, sua vantagem. E isso vem muito desse teorema,
essa prova lógica formal do Arrow, do Kenneth Arrow. Então, em particular, vou dar um exemplo dessa ideia de paradoxo de Condorcet, que é um mecanismo de agregação de preferências muito simples. Você tem uma sociedade com 3 indivíduos e você tem 3 escolhas, A, B e C. O agente 1 prefere A C e a B, o segundo B, A e a C, e o terceiro C, B e A. Isso aqui é uma forma de agregação, ou melhor, é um ranking das preferências individuais. Nós vamos assumir aqui que as pessoas votam de forma sincera, ou seja, elas votam no que elas preferem. O sistema de votação, aqui o mecanismo, vai ser democracia direta, então não tem representantes, e é uma agenda aberta. Agenda aberta eu vou pegar 2 opções e vou votar, cada uma, e depois eu vou pegar a vencedora e votar com a outra opção e assim por diante. Então, nesse mecanismo muito simples aqui, nós vemos o seguinte, vamos votar A com B. Então, se a gente pega o A, o agente 1 prefere o A ao B, o agente 2 prefere o B ao A e o agente 3 prefere o B ao A também. Então, o A ganha, ou melhor, desculpa, o B ganha. Agora, vamos pegar o B e vamos votar com a opção C. A gente percebe que o agente 1 prefere C a B, o agente 2 prefere o B a C e o agente 3 prefere C a B. Então, o C ganha. Então, o B ganhou do A e o C ganhou do B. Se fosse uma regra transitiva, o C deveria ganhar do A. Mas se você olhar, né, no slide 6, você vai ver que o A é preferido ao C. Então você tem um ciclo. Um ciclo. Você nunca vai achar um equilíbrio nesse caso. A gente precisa colocar mais hipóteses nessa agregação de preferências. Então, vamos imaginar que a gente quisesse agregar essas preferências individuais uma preferência coletiva. Como é que a gente ranquearia essas preferências? Então, nesse caso específico, nessas regras, nesse mecanismo político, nessa instituição que eu desenhei lá, democracia direta, voto sincero e agenda aberta, nós não conseguimos agregar. Então, isso é um exemplo muito simples, é só para ilustrar mesmo, para gerar uma curiosidade sobre um tema. E aí vem o que a gente consegue tirar disso, essa ideia de vencedor de Condorcet, que é uma definição, que é uma política, uma alternativa que ganha todas as outras opções uma votação 2-2. Então, eu vou pegar uma alternativa, vou votar com uma outra, vou pegar o vencedor dessa alternativa, vou votar com uma outra possibilidade e ele vai continuar ganhando. Então, essa é a ideia de um vencedor de Condorcet. E tem estou definindo isso agora, porque tem uma relação muito específica com o teorema do eleitor mediano, que a gente vai discutir mais para frente. Então, aqui, só para essa primeira hipótese do teorema do eleitor mediano, supõe que existe um número ímpar de pessoas na sociedade, é só para definir que existe uma mediana. Mediana é quando a gente consegue definir uma distribuição, é o ponto em que existe 50% atrás desse ponto e 50% para frente. É diferente da média no sentido de a média você soma todos e divide pelo número de pessoas. Mediana é uma questão na distribuição acumulada. Então, vou dar um exemplo aqui mais para frente. Se você tem 1, 2, 3, 4 e 5, vamos supor que essas são a ordem das coisas, a mediana nisso é o 3, porque você tem 50% dos objetos, 1 e 2, ao lado esquerdo dele e 4 e 5 ao lado direito. Então, uma definição mais técnica, pessoas têm preferências estritamente côncavas. Tem formas de você relaxar essa hipótese, várias formas inclusive. Preferências estritamente côncavas, uma função côncava, é mais ou menos dessa forma aqui, desse formato. Então, ela tem um ponto de máximo único e ela é simétrica nos dois lados. Pensa uma função quadrática invertida. Você tem ela sobe a um morro inclinado. Ela sobe, depois ela atinge o máximo, depois ela desce. Então, cada pessoa tem uma alternativa que é preferida e é mais ou menos simétrica. Então, esse teorema diz que, com essas preferências, o vencedor de Condorcet existe e é igual à política preferida pelo eleitor mediano. Então, o eleitor mediano aqui, todos os agentes têm opções por políticas. Então, no outro caso ali, nós estávamos votando A, B e C. Todos os agentes preferem uma ou outra, depende, as preferências são diferentes, as pessoas têm opiniões e vontades e escolhas diferentes. E a política que seria implementada, caso nós usássemos o vencedor de Condorcet, seria a política que o eleitor mediano prefere. Isso tem uma ligação com competição eleitoral, como a gente vai ver mais para frente. Então, vamos dar um exemplo simples aqui para ver se a gente consegue construir, trazer essa ideia mais abstrata para uma lógica mais próxima da gente. Então, suponha que os eleitores estejam votando sobre o imposto, taxação, imposto e redistribuição.
cada eleitor tem uma preferência para o imposto que prefere, de acordo com a renda que ele tem, de acordo com a ideologia, de acordo com qualquer coisa, desde que a preferência satisfaça aquela ideia de ser côncava, estritamente côncava. Então, o eleitor mediano é aquele que prefere a política mediana, como a gente já tinha discutido. Então, supondo, de novo, um exemplo muito simples, são 5 pessoas na sociedade e eles estão discutindo sobre taxação em real. Então, um prefere uma taxação de R$1, outro de 2, outro de 3 e assim por diante. O eleitor mediano prefere uma taxação de R$3. O vencedor de Condorcet, nesse caso, pelo que a gente viu antes, ele vence numa eleição majoritária com eleitores sinceros de qualquer outra política. Então, vamos pegar um exemplo simples. Vamos votar a política 3 com a política 4. Nós vemos aqui, se nós fizermos essa votação 2-2 da política 3 com a política 4, os eleitores 1, 2, 3 preferem a política 3. Lembra que é simétrico, né? Então, quanto mais próximo dele, mais o agente está levando utilidade. E o agente 4 e o 5 votam para a política 4, no caso, mas a gente está votando 3 com 4. E a gente pode fazer isso para qualquer outra. Então, vamos votar 3 com 1. O agente 4 e 5 preferem 3, o agente 1 e 2 preferem 1. Então, qualquer um que a gente tentar. Essa é a ideia de um vencedor de Condorcet. Ele vai ganhar de qualquer outra política numa votação 2-2. Então, qual que é a relevância disso? Nós falamos de um monte de coisa abstrata. Como é que a gente traz isso para uma questão mais prática, mais próxima à nossa realidade? E gerar alguma previsão, né, para a gente ver se faz sentido ou não. O mais próximo disso vem no modelo de competição eleitoral, numa tradição do Anthony Dawes, que vem desde a década de 50, que ele tenta aplicar esse modelo numa competição entre 2 partidos. Então, tem 2 partidos sem preferências ideológicas, essa é uma hipótese, e eles só estão interessados em ganhar a eleição. Então, eles vão ofertar plataformas políticas de modo a maximizar a probabilidade deles ganharem a eleição. E aqui é importante, existe um comprometimento. Então, se o político falar que vai implementar uma determinada política, ele vai implementar com probabilidade 1. Então, isso aqui, existem diversos modelos relacionando essa hipótese, mas nesse modelo de competição eleitoral, os partidos estão competindo, 2 partidos, eles querem ganhar a eleição, a única coisa que interessa a eles, e eles querem falar o que o eleitor quer ouvir, basicamente, para votar neles. E se o eleitor votar nele por uma determinada política, ele vai implementar essa política, o que na vida real não necessariamente acontece. É uma hipótese aqui do modelo. Então, assuma a existência de uma política que seja vencedora de Condorcet, que exista aquelas preferências, naquele caso que a gente conversou, etc. A política que vai ser proposta pelos 2 partidos será a política preferida pela eleitora mediana. Então, isso é interessante porque a gente pega os indivíduos, eles têm preferências sobre políticas diferentes, e nesse modelo específico de competição eleitoral, se os partidos não têm preferências ideológicas, eles só estão interessados em ganhar a eleição, eles vão ofertar a política preferida pelo eleitor mediano. Então, a grande importância e vantagem disso é que a gente tem um modelo teoricamente simples e ele simplifica a análise de como a gente agrega as preferências. Então, se o político quer ganhar a eleição, ele vai ter que ofertar a política do eleitor mediano. Ele não precisa agregar as preferências de todos os agentes da sociedade para ver o que a sociedade prefere ou vai preferir de acordo com as políticas. Então, tem uma aplicação específica à desigualdade nesse mesmo modelo, que é o modelo do Meltzer e do Richard, da década de 80. Então, estão 2 partidos competindo para chegar ao poder, mais ou menos a mesma ideia, que não tem preferência ideológica, eles só querem ganhar a eleição. E ele tem 2 instrumentos de política. A taxação linear aqui que você paga uma fração, todos os indivíduos pagam a mesma fração da renda, como imposto, e existe uma transferência que é igual para todo mundo. Então, o governo arrecada o montante total do imposto e divide pelo número de pessoas da sociedade. Então, se existem 50 pessoas na sociedade e o montante arrecadado for 100, cada um vai receber 2. R$2 como transferência de renda. Então, tanto o imposto quanto a transferência é igual para todo mundo. O que é diferente aqui nesse modelo muito simplificado que a gente vai fazer é a renda. A renda das pessoas são diferentes. As rendas são diferentes. Então, cada um, vamos supor, vamos ordenar, ranquear essas rendas, do menor para o maior. Então, só um exemplo aqui muito esquemático. Qual que seria a renda do indivíduo antes da política? Ou melhor, após da política. Antes da política seria a renda que ele tem, né? Vai ser a renda que a gente ranqueou. Então, vamos supor que tem 3 indivíduos. Um ganha 10, o outro ganha 20, o outro ganha 30. Vamos supor que existe uma taxação linear de 1%, ou melhor, de 10%, para facilitar a análise. Então, a renda desse indivíduo após a política, vamos pegar um indivíduo mais pobre. Ele vai receber
90% da renda original dele, que vai ser igual a R$ 9,00, mais o total de transferências, que seria 10% da renda de cada um, então seria R$ 1,00 do indivíduo mais pobre, R$ 2,00 do indivíduo mais rico, R$ 2,00 do indivíduo do meio, R$ 3,00 do indivíduo mais rico, ou seja, R$ 6,00 dividido por 3 pessoas. Então ele receberia R$ 2,00. Então, só para ilustrar isso com números aqui, que é o que eu defini como o grande T aqui, né? O T em letra grande, letra maiúscula. Então, qual que é a questão aqui de competição eleitoral? Qual é a política de imposto que vai ser adotada? O agente pode votar, ele pode escolher a política que é melhor para ele. Ele pode escolher política com imposto zero ou política com imposto positivo. Essa é a grande implicação do modelo aqui. Depois, a gente pode até, se vocês botarem isso no Google, tentarem entender um pouco mais, vocês vão ver que se a gente comparar a renda antes da política com a renda após a política, só aqueles indivíduos que têm renda menor do que a renda média votarão para imposto positivo. E essa é a grande implicação desse modelo. Se a renda do eleitor mediano for menor do que a renda média, a taxação será positiva, caso contrário, a taxação será zero. Isso porque os agentes com renda menor do que a renda média estarão melhor sob taxação positiva, porque o que eles estão dando em termos de contribuição de imposto é menor do que a transferência que eles estão recebendo. Então, a implicação empírica desse modelo é que quanto mais desigual a sociedade, maior a taxação que a gente esperaria. Ou, de forma muito mais interessante, que eu vou mostrar evidências empíricas disso, se nós tivermos um modelo que altere quem é o eleitor mediano, a taxação deveria mudar de forma mais ou menos... Taxação aqui e oferta de bens públicos, né? Taxação, transferência, oferta de bens públicos, deveria mudar de forma proporcional à alteração desse eleitor mediano. Então, por exemplo, se a gente tem uma sociedade onde a renda mediana é menor do que a renda média, que é um indicador de desigualdade, por exemplo, o caso brasileiro é esse, a renda mediana é menor do que a renda média, nós teríamos a implicação desse modelo, que nós teríamos taxação positiva. Seria 2 partidos querendo ganhar a eleição, com comprometimento da política ofertada, seria essa a implicação empírica do modelo que nós teríamos. Então, foi tudo um modelo muito teórico, muito simples, nós fizemos abstração, nós pegamos um caso específico, nós vamos discutir coisas mais concretas. Em particular, antes nós falamos de taxação, com a desigualdade que vinha daquele modelo do Meltzer e do Richards, era um modelo de desigualdade econômica, na renda das pessoas. Mas existem outros tipos de desigualdade, por exemplo, desigualdade na participação política. Se nós alterarmos a desigualdade na participação política, ou seja, se nós dermos poder de voto a grupos marginalizados ou a grupos que antes não poderiam votar e alterarmos o eleitor mediano, nós esperaríamos, por esse modelo, alteração na política ofertada, tanto transferência quanto de bens públicos. Então, um exemplo muito legal de um pesquisador brasileiro, o Tomás Fujiwara, ele é professor de Princeton agora, ele avalia a entrada da urna eletrônica na votação no Brasil. Para aqueles que têm algum treinamento maior na parte de formalização e economia, ele usa um mecanismo de regressão em descontinuidade, porque a urna eletrônica ela foi implementada para municípios com mais de 200 mil habitantes, em 1998, mas não para municípios abaixo de 200 mil habitantes. Então, o que ele explora aqui é que, em 1998, alguns municípios muito parecidos, por alguma questão de sorte, por ter uma população de um indivíduo a menos, não tiveram a introdução da urna eletrônica, e municípios que tiveram 200.001 habitantes tiveram a introdução da urna eletrônica. Então, ele usa essa descontinuidade da regra para estimar o impacto causal da entrada da urna eletrônica no Brasil. E o que é interessante é que antes, quando você não tinha urna eletrônica, ele documenta que existia muito voto em branco e voto nulo, porque alguns analfabetos votavam errado. Isso não tem nada de problemático nisso, é um modelo que que bom que a gente trazia as pessoas que não sabiam ler e escrever para votar, mas era um modelo confuso, não foi um modelo desenhado de uma forma bem pensada. Isso levava que, às vezes, as pessoas votavam no político, no indivíduo que elas gostariam, mas elas estavam votando, esse voto era computado como voto em branco. O que a urna eletrônica faz, ela simplifica esse processo. Ela coloca um número apenas para ser digitado e a cara da pessoa, uma foto. E aí ele documenta, isso é muito interessante, que nos municípios que tiveram a introdução da urna eletrônica, houve redução do número de votos em branco, houve um aumento que a gente fala da franquia, ou seja, mais pessoas puderam votar e tiveram o voto representado, podendo votar, não só podendo formalmente, votando de fato,
e houve alteração de política, houve mais gasto social e houve mais gasto em educação. Então isso é muito interessante. Então o que ele tenta mostrar? Houve uma alteração do eleitor mediano de facto, você teve uma alteração, pessoas mais pobres tiveram possibilidade de votar, então você alterou o eleitor mediano e você altera a política acompanhada a isso. Esse paper assim é fantástico, é muito interessante. Vale a pena ler, vale a pena colocar, se você colocar urna eletrônica, Tomás Fujiwara no Google, você vai encontrar. E é um paper, é um artigo específico sobre o Brasil. É super interessante. Algumas evidências para os Estados Unidos, um trabalho ele tenta analisar a Lei de Direito ao Voto de 1965, que deu o poder de voto aos negros americanos. E ele vê que, de fato, houve alteração de políticas, houve maior taxa de alfabetização e maior gasto social. Nos municípios ele tem um mecanismo para tentar ver a avaliação causal. Nos municípios que tiveram mais acesso a essa possibilidade de voto. Então, de novo, você muda o conjunto de pessoas que vota, de fato, e você altera a política, que é uma evidência sustentando um pouco, ou pelo menos não rejeitando aquele modelo que a gente discutiu, ou a validade, a importância desse teorema do eleitor mediano com uma aproximação de primeira ordem para essa agregação de preferências. Ainda para os Estados Unidos, tem alguns trabalhos falando do direito ao voto para as mulheres. E tem um trabalho recente que as pesquisadoras analisam que tem um aumento de longo prazo em investimento de capital humano de crianças. Então você muda o teorema do eleitor mediano. Pela competição eleitoral, os partidos políticos ofertam mais políticas próximas ao eleitor mediano. No caso aqui, quando você introduz mulheres na votação, você altera o eleitor mediano dessa política, a eleitora mediana, e você, tendo mais plataformas políticas voltadas para capital humano, para a formação de capital humano, você de fato observa isso. Então esses 3 artigos são muito interessantes. Tem vários que a gente poderia falar, tem uns de reserva de cotas no legislativo para mulheres, tem um trabalho na Índia muito legal de pesquisadoras. Super interessante como é que alterando o arcabouço institucional você altera a formação de políticas. Então abre espaço aqui para a gente discutir possibilidades de alteração do arcabouço institucional, das instituições políticas, das instituições econômicas. No caso aqui, simples mudanças de instituição política. Reduzindo o espaço, a desigualdade de participação política, nós mudamos políticas de fato. Então isso é um resultado para mim que eu acho fantástico. Os 3 resultados aqui são muito interessantes. Então é isso, nessa aula eu apresentei alguns modelos muito simples nessa literatura de public choice, de economia política, esses modelos de voto que a gente fala. Apresentei essa ideia simples, mas poderosa, como a gente viu nas evidências empíricas do teorema do eleitor mediano. Então a gente discutiu as evidências que sustentam, pelo menos uma abordagem de primeira ordem, uma aproximação do que a gente esperaria do que acontecesse caso a gente mudasse alguma variável na política, alguma variável nas instituições, por exemplo. E nós discutimos uma aplicação a um caso um pouquinho mais concreto de desigualdade. Então é isso, obrigado, um abraço.